Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos. Eu gostaria de compartilhar hoje algumas reflexões da nossa leitura semanal. Nós lemos de 2 Crônicas, capítulo 31, até Neemias 7. Então, finalizamos Crônicas, lemos todo o livro de Esdras e lemos ali até o capítulo 7 de Neemias. É importante considerarmos que é um período ali crucial da história de Israel, que é o retorno do exílio babilônico, e ali o início da restauração nacional e, obviamente, espiritual. O retorno a Sião. Então, para compreendermos um pouco a profundidade desses livros, trazendo aqui um contexto histórico, estamos aqui falando em um período aproximadamente ali 539 a.C., quando o Império Persa, sobre ali o rei Ciro, Ciro o Grande, ele conquistou a Babilônia. Então, os judeus, conforme já vimos anteriormente, estavam exilados por 70 anos, conforme foi profetizado por Jeremias, e vamos ver agora que nessa narrativa histórica de Esdras e Neemias, houve um desdobramento do plano divino. Então há um plano de redenção agora, uma libertação do povo, um novo êxodo. Então é muito interessante que vamos ver, né, novamente se repetindo, a libertação do povo em uma terra estrangeira, retornando para a Terra Santa. Ok? É importante considerarmos e lembrarmos que Esdras ele era um sacerdote, exatamente descendente de Arão, e também ele era um escriba erudito. Então ele era muito versado na lei de Moisés. E Neemias, ele serviu ali como copeiro do rei. Então o rei Artaxerxes, que era um rei persa, ele serviu ali como rei e depois ele se tornou ali governador de Judá. E juntos, esses homens lideraram não apenas a reconstrução física, mas também uma renovação espiritual e, obviamente, foi uma renovação bem profunda ali do povo de Deus. Sobre o decreto do rei Ciro, o livro de Esdras já começa assim, estarei colocando aqui para os irmãos, e também aproveitando e trazendo uma curiosidade, é, hoje nós falamos livro de Esdras e Neemias, mas originalmente eles eram um único livro. E aí na Septuaginta e também na Vulgata Latina de Jerônimo há uma divisão, só que inicialmente essa divisão chamava o livro de Neemias de segundo Esdras. Então, inicialmente era primeiro Esdras e segundo Esdras, e depois, em um momento posterior, acontece de nomeá-lo, o segundo Esdras, como Neemias. Ok? É importante também considerar que durante algumas eras surgiram alguns outros livros chamados de Esdras e podem, né, ser confundidos com esse, porque tais livros são livros apócrifos, chamados também de primeiro, segundo, terceiro e quarto Esdras. O Esdras bíblicos, o Esdras bíblico seria o primeiro e o segundo que eu mencionei da tradição antiga, e hoje, né, se resolveu ali, como resultado, Esdras e Neemias, certo? Então, primeiro Esdras passou a ser Esdras e segundo Esdras passou a ser Neemias. Eu digo isso porque, de repente, você vai fazer alguma pesquisa e aí, em livros acadêmicos você pode ler alguma questão ali sobre segundo Esdras, esse contexto do cânon bíblico. Ok? Lembrando que a palavra cânon significa ali, né, algo reto, né? Então é uma lista de livros considerados autênticos, inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós temos o cânon protestante, que são os livros que compõem a nossa Bíblia, né, protestante, de Gênesis e Apocalipse, e o cânon judaico, né, que ali seria apenas do Antigo Testamento. O livro de Esdras e Neemias era apenas um. Então é isso que eu me refiro. E hoje também, no cânon, né, judaico, houve essa separação entre Esdras e Neemias, né, ficando igualzinho, né, na nossa Bíblia. Então, retornando aqui, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia,
Para que se cumprisse a palavra do Senhor, anunciada pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele proclamasse o seguinte decreto por todo o seu reino e também o divulgasse por escrito, o qual dizia: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo para ele em Jerusalém e Judá. Que isso, hein? Depois, os irmãos fiquem à vontade caso queiram ler os versos seguintes, mas já lemos aí durante a semana. Então, para ser um pouco mais breve aqui, é interessante que a gente vê que Deus estava ali como se estivesse sacudindo, né, o espírito desse rei pagão. Então, a gente vê um princípio teológico aqui fundamental, que Deus ele é soberano sobre todos os reinos da terra. E Isaías, ele profetizou algo, né, que eu acho muito forte isso aqui. 150 anos antes disso acontecer. 150 anos antes. Ciro nem nascido era. Olha só, hein? Olha só o que está escrito em Isaías, no capítulo 44, verso 28. Que digo acerca de Ciro: ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Ele dirá sobre Jerusalém: ela será edificada e o fundamento do templo será lançado. Olha só, hein? Já havia uma profecia que surgiria esse rei chamado Ciro e ele traria libertação, redenção, de forma que o povo fosse liberto ali da Babilônia e retornasse para Sião. E assim aconteceu. Deus chamou Ciro pelo nome antes dele nascer. Olha só. E a gente vê um padrão que vimos, né? Lembra o Êxodo, porque Deus moveu ali o governante pagão Faraó também, de maneira diferente, para cumprir ali os seus propósitos para Israel. A gente vê como Deus faz, né? Preparando Moisés de uma forma ali muito estratégica, usando os planos de um faraó perverso de matar os meninos hebreus. Vamos ver que a mãe de Moisés pega, ele coloca, né, no cestinho. Aí, né, Joquebede pede para sua filha acompanhar, né, irmã de Moisés, Miriam, e vai até a filha do faraó. E a gente vê o desenrolar da história, né, como Deus age. Deus é maravilhoso. E, meus irmãos, a restauração ela acontece em 3 fases, né? Então, nós temos ali Zorobabel liderando a reconstrução do templo. Nós temos Esdras, que é o escriba, trazendo uma restauração tanto ali da Torá, né, da questão da palavra, de se voltar às escrituras, como também trazendo uma preocupação para o povo se santificar, que é muito interessante. Esdras e Neemias, assim como Zorobabel também, é claro, são um grande exemplo ali de pessoas com zelo ao Senhor. Isso aqui é muito importante ser destacado. Inclusive, na próxima semana veremos a atitude de Neemias bem forte quanto a isso. E Neemias liderando a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, uma coisa que também chama atenção nesse ciclo de restauração é que há uma sequência simbólica e também profundamente teológica. Tudo inicia pelo altar. Então a gente vê o altar, depois o templo, depois os muros. Então há uma ordem divina de reconstrução. Isso se aplica também à nossa vida espiritual, à vida espiritual do povo de Deus, em todas as gerações. Então, lemos em Esdras 3, lá no verso 2. Aqui. Então, Jesua, filho de Josadaque, até interessante comentar aqui, está escrito Jesua. E o nome, né, desse homem é Yeshua. Então, o nome desse homem é Yeshua, ou seja, é o mesmo nome de Jesus em hebraico. É um costume, né, dos tradutores, né, da Bíblia
de diferenciar nomes do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Eu já até citei isso no início da leitura. Então, alguns nomes são os mesmos nomes, mas apresentam de forma diferente de pronúncia. Então, a mãe de Moisés, Miriam, e Maria, mãe de Jesus, ou as outras Marias, possuem o mesmo nome. Então, olhando, né, para o hebraico, o nome delas é Miriam. Jacó e Tiago, mesmo nome, Yaakov. Então, alguns nomes são o mesmo nome. É, Temos o rei Saul, que é Shaul, é o mesmo nome de Saulo. E assim acontece diversas vezes. Então, aqui, Jesua é Jesus, ok? Eu não estou falando que é a pessoa de Jesus, o Messias, mas estou falando sobre o nome, né? O nome aqui é o mesmo. É só que de curiosidade também para os irmãos. Então vimos aqui que Jesua, filho de Josadaque, junto com seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, se dispuseram e construíram o altar Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Então, o templo, em hebraico chamado de Beit HaMikdash, é importante considerarmos o significado dessa palavra. O significado da palavra templo em hebraico, Beit HaMikdash, é a casa da santidade. Então, é o templo sagrado, literalmente casa da santidade. E representa a presença manifesta do Deus de Israel entre o povo. Então, a reconstrução do templo é uma restauração da aliança, é o centro espiritual da nação. E o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 3,16, um texto aí bastante conhecido, e diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita entre vós? Olha só. Então, o processo de restauração, ele continua em nós. Nós somos chamados para sermos templos vivos, separados, edificados para a glória de Deus. Então, Deus está restaurando verdadeiros adoradores. O altar. O altar precisa ser restaurado. Ele está edificando um corpo santo, habitável, que é o templo. Ele está levantando muros espirituais de santidade, identidade. Nós vemos, né, com a história de Esdras e Neemias, a identidade sendo restaurada. E a distinção entre o santo e o profano, né, os muros. Olha só, fazendo uma separação. Então a reconstrução do templo, ele aponta para uma restauração da presença divina. Quando os alicerces eles são lançados, vamos ver isso. Inclusive, a gente vê aquela cena em Esdras 3:10, onde alguns jovens estavam ali gritando de alegria, e os anciãos ali, a gente vê que as lágrimas, né, choravam ali alto. Isso tudo a gente vê um novo começo. Havia ali uma certa tristeza, porque a glória tinha sido perdida, e a gente vê agora tudo sendo restaurado. O novo líder nesse movimento agora de restauração inicial, Zorobabel, ele tem um nome que é muito interessante, né? O nome em hebraico é Zerubabel. Zerubabel, isso, Zerubabel, que significa literalmente semente de Babilônia. Olha só que simbolismo. Esse homem que nasceu no exílio, ele se torna um instrumento para reconstruir a casa de Deus. É uma semente que foi plantada em uma terra estrangeira que vai germinar em um solo sagrado. E um outro ponto importante para mencionar aos irmãos, que eu já falei isso também algumas vezes, mais à frente nós vamos ler os livros dos profetas. E esses profetas, obviamente, eles viveram em períodos que já mencionamos na leitura até então. Então, o profeta Ageu, por exemplo, ele foi contemporâneo de Zorobabel. Viram no mesmo período.
Então, mais à frente nós veremos isso, mas só para os irmãos terem já uma ciência disso. Lá em Ageu, no capítulo 2, no verso 9, tem aquele famoso texto que é a glória deste novo templo, né? A glória da segunda casa, né? Da última casa. Então, nós ouvimos bastante. A glória deste novo templo será maior que a do primeiro. Diz o Senhor dos Exércitos. Estabelecerei a paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Então, é importante considerarmos isso, que há, né, profetas que viveram no mesmo período, e mais à frente nós iremos fazer algumas leituras, e você precisa ter ciência disso para conseguir encaixar os textos, o contexto, os períodos, certo? Então vamos lá. Um outro ponto também interessante nessa leitura, que nós vamos ver que houve uma batalha pela restauração. A obra de Deus raramente ela consegue avançar sem resistência. Então, oi meus irmãos, eu comentei aqui que a obra de Deus raramente avança sem resistência, e o meu computador esquentou, travou, reiniciou, e como eu estava gravando, né, no domingo pela manhã, ali antes do horário do culto, e tinha compromisso, né, na igreja com alguns irmãos lá na obra, então não consegui concluir o vídeo. Aí agora à noite eu consegui abrir o computador aqui, e eu percebi que mesmo tendo reiniciado ali, parte do vídeo, né, foi recuperada. Então vou prosseguir agora a partir de então. Estou dando aqui a explicação porque a iluminação certamente mudou, né? Que agora é à noite. Estou com outra camisa aqui, mas né, é uma confirmação, né? Então, às vezes, né, quando vamos fazer uma coisa que é para Deus, né, a gente encontra ali uma luta, diversidade, mas o importante é não desistir. Temos que insistir, e ainda que o inimigo tente ali frustrar, a gente vai ter a vitória. Bem, meus irmãos? Então, falando sobre a oposição na construção ali do templo, dos muros, vamos ver sempre alguma coisa ali tentando impedir. E lá em Neemias 4, vamos ver novamente surgindo uma oposição. E a reconstrução dos muros acaba sendo ameaçada. Então, lá em Neemias 4, no verso 14, nós encontramos assim, ó: depois de uma inspeção, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Então, não importa ali a dificuldade que viemos a encontrar no meio do caminho, né, no percurso, o que temos que realmente fazer é perseverar, estarmos ali firmes. Hoje estamos vendo, né, um mundo muito difícil, tantas coisas acontecendo, né, no cenário mundial, aqui mesmo no cenário nacional. Então, no Brasil, nós estamos vendo uma política contrária à igreja, né? Estamos vendo partidos com uma mentalidade totalmente contra a igreja, contra a família, agora tentando arrumar uma forma de conseguir uma brecha e atingir as igrejas, formando alianças estranhas. Então temos que ter muito cuidado com esse tipo de aliança. Aqui nesse texto bíblico estamos vendo isso. Acho que foi até bom ter reiniciado, porque eu não ia comentar isso, não estava aqui no planejamento, mas né, é bom que fiquemos atentos quanto a tudo isso que tem acontecido. Então, temos visto aí partido das trevas, querendo fazer cursos para cristãos, para a igreja. Isso daí é uma forma de colocar uma sementezinha do mal ali e enganar. Estamos vendo ali no país tentativas de inocentar culpados e de culpar inocentes. Algo que, pela Bíblia, a gente vai ver que é algo que Deus abomina. Então, realmente é um negócio ali, são coisas que realmente entristecem o coração de Deus, quando há injustiça. Então, precisamos sempre buscar, né, ter fome, sede de justiça, e não nos contentarmos, não aceitarmos esse tipo de conduta. Amém? Então, temos aqui uma grande lição, porque certamente enfrentaremos oposições durante a nossa jornada. Enfrentamos hoje, se você ainda não enfrenta,
tenha certeza, não é praga não, mas pelo contrário, é uma palavra para te fortalecer. Quando você encontrar uma oposição, lute, vá em frente, não desista. Lembre, o Senhor é grande e temível, Ele está comigo. Então persevere na obra a qual você foi chamado. Então nós temos a purificação do povo, então que é ali a separação, né, ser santo. Então tanto Esdras como Neemias, eles enfrentaram esse problema dos casamentos mistos e na próxima semana nós estaremos vendo o desfecho disso, ok? Então, aproveitando aqui, se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui no botão inscrever-se, ative também as notificações e assim você será o primeiro a saber quando sair aí um novo vídeo, ok? Então, para finalizarmos aqui, gostaria de trazer aqui algumas aplicações para a nossa vida. Meus irmãos, o que nessa jornada, por Esdras e Neemias, estamos que nós lemos, né, durante esses dias, podemos pegar para os dias atuais, né? O que podemos pegar ali de lições? Eu separei algumas aqui, 4. Gostaria de falar aqui a primeira, que é o seguinte: a restauração espiritual, ela sempre começa pela palavra de Deus. Então, assim como Esdras, ele priorizou, né, a palavra, a Torá, nós devemos centralizar as nossas vidas nas Escrituras. Não existe renovação genuína sem retorno à verdade revelada. É importante. Segunda lição que nós temos aqui como essencial para as nossas vidas, retirando aqui do aprendizado na leitura de Esdras e Neemias. A oposição, ela pode existir, mas ela jamais vai frustrar os planos de Deus. Pelo contrário, ela pode ser usada por Deus como um instrumento para fortalecer o seu povo. Assim como Neemias ele afirmou, o nosso Deus pelejará por nós. Então não devemos nos assustar, né, demonstrar espanto e nem desanimar, né, diante das dificuldades. Porque no mundo teremos tribulações. O próprio Jesus disse isso. Mas tenham bom ânimo. Então, dificuldades existirão, mas precisamos buscar a força do Espírito Santo, prosseguir, permanecer, ser perseverante. Amém? Terceira lição: a verdadeira restauração, ela inclui o arrependimento e a separação, a santidade. Então, lá em Esdras, né, vamos ver no capítulo 10, no verso 11. Deixa eu colocar aqui. 10, 11. Os irmãos estão vendo já? Acho que não, né? Agora vai. Foi. Então 10, 11 está escrito assim: agora confessai o vosso pecado ao Senhor, Deus dos vossos pais, e fazei o que agrada a Ele. Separai-vos dos outros povos e das mulheres estrangeiras. Aqui nesse contexto, nós temos algo importante a destacarmos aqui. É o seguinte: nós não podemos experimentar a presença de Deus enquanto nós estamos ali presos a práticas que desonram ao Senhor. Então nós temos aqui no contexto de outros povos que são pagãos, pessoas ali que tinham uma conduta imoral na sociedade, tinham práticas injustas, pessoas que não tinham ali um amor próprio, ao mesmo tempo eram pessoas que, né, cultuavam outras divindades, que já comentei. Então, se o povo de Israel fosse andar com esses povos, seria um grande risco,
porque eles poderiam acabar se associando às práticas desses povos e se distanciando de Deus. Por isso que Deus pediu para se apartar dos povos, dos estrangeiros, porque essas práticas pagãs iriam ter uma influência negativa sobre eles. Da mesma forma, hoje nós temos que ter muito cuidado com práticas de outros povos. Mas como assim outros povos? Será que estou falando dos Estados Unidos, da China, da Rússia? Não. Qualquer tipo de prática que não é pertinente a alguém que é povo de Deus. Então, quando falamos aqui de povos, estamos falando justamente sobre condutas separadas, condutas diferentes, condutas que são santas ou profanas. Então, a partir do momento que você é povo de Deus e você está vendo, né, um outro grupo de pessoas com algumas práticas que são diferentes do que realmente Deus requer de nós, então é importante que você se distancie dessas práticas. Amém? É, esse distanciamento, ele não precisa ser encarado hoje como não quero nem olhar para você, não fala comigo, tô de mal, vai para lá que eu vou para cá. Não. Mas é de você não ser praticante dessas mesmas obras. Então é claro que temos um papel importante nisso, de ter acesso a essas pessoas, principalmente ali, no intuito de levar a eles o reino de Deus. Então, ao pregar o evangelho, teremos que nos aproximar. De repente, para conseguirmos essa aproximação, teríamos que ter algum tipo de estratégia para alcançar esse grupo de pessoas. Mas essa estratégia não digamos que estar incluída ali, sentarmos na mesa com eles, sermos ali participantes das mesmas práticas imorais e idólatras. Então temos que ter muito cuidado com isso. Então eu posso, sim, ter um convívio controlado, equilibrado com uma pessoa incrédula, ok? Principalmente porque se eu não tiver, de repente eu não vou ter oportunidade de pregar o amor de Deus, mas eu não posso me associar de forma que eu venha a ser contaminado pela conduta imoral dessas pessoas. Então tem pessoas que às vezes só convive ali com ímpios e só anda com ímpios, só almoça, janta, tem lazer com pessoas incrédulas. Vai chegar um momento que as práticas dos ímpios irão influenciar. Então é algo, né, perigoso. Temos que ter ali muito cuidado, um certo equilíbrio, porque nós precisamos ser sal, nós precisamos ser luz, mas temos que ter um cuidado para não acontecer das trevas virem e apagar, né, a nossa luz. Por isso que é importante termos sabedoria de buscar esse equilíbrio e pedir ao Espírito Santo que ele esteja nos direcionando em cada passo que dermos, em cada conduta nossa. Bem, para encerrarmos a quarta lição aqui essencial. Nós vivemos em uma tensão daquilo que já foi iniciado por Deus e aquilo que ainda não foi realizado, aquilo que ainda falta um cumprimento pleno. Então, o nosso coração, ele hoje não anseia ali por um templo físico feito por mãos humanas, mas ele anseia pela presença total e perfeita de Deus, onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pecado. E é essa a esperança que nos sustenta. A comunhão eterna com o Senhor, na Nova Jerusalém, onde, conforme diz lá no livro de Apocalipse, o próprio Deus habitará com eles, com nós. Estará conosco o Senhor. E ali não haverá mais necessidade de templo, pois o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro serão o nosso templo. Então, meus irmãos, o retorno do exílio, narrado em Esdras e Neemias, não foi apenas aqui um acontecimento histórico. Ele nos mostra de forma profunda como Deus age para redimir e restaurar o seu povo. É como se fosse aqui um segundo êxodo, um novo começo, uma renovação da aliança que aponta para a obra da salvação que Deus realizou por meio de Cristo. Então, cada um de nós, de certa forma, nessa jornada de restauração, podemos nos encontrar em algum momento
em algo que possa parecer uma espécie de exílio, de repente um exílio espiritual. Alguns, de repente, estão em um momento ali que estão sentindo falta de ter uma intimidade com Deus. Caramba, eu já tive um momento de maior intimidade. Ou, de repente, alguém está achando que a tarefa ali de reconstruir muros pode estar sendo difícil, cansativo. Às vezes, antes de conseguirmos estar ali no templo, na presença, né, do Senhor, de realmente estar servindo, cultuando, de repente a gente tem que preencher, reconstruindo os muros, a defesa, a proteção espiritual. Então, isso aqui é importante de considerarmos também. Então, não adianta de nada eu cultuar a Deus, eu servir a Deus, se de repente tenho alguma brecha ali, alguma coisa que possa impedir eu estar realmente de coração, buscando ali verdadeiramente o Senhor em espírito e em verdade. Então, primeiro eu tenho que realmente olhar em volta, caramba, qual área da minha vida aqui que eu estou vacilando, que eu estou deixando uma brecha, que eu preciso ter um cuidado, preciso buscar um zelo a mais. Senhor, me ajuda a tampar essas brechas aqui. Eu preciso construir o muro, não posso deixar nada aqui que o inimigo não consiga aqui me atingir, né? Então é importante pensarmos nisso. O mesmo Deus ali que moveu o coração de Ciro, que fortaleceu as mãos de Zorobabel, que inspirou ali com determinação de Neemias, que colocou a palavra ali no coração de Esdras, esse mesmo Deus está trabalhando na sua vida hoje. Então, se você sente ali que a sua vida espiritual está em ruínas, lembre-se, a restauração começa no altar. Começa hoje com uma entrega. Se entregue ao Senhor. Continue ali com a santificação. Purifica-se. Busque a santidade. Tire aquilo que você vê que é sujeirinha, que é pecado, que é algo que vai realmente fazer distanciar do Senhor. Edifique a sua vida com princípios da palavra. Porque a obra que Deus começou, Ele mesmo vai completar. Então, meus irmãos, não desça do muro, não pare a reconstrução, continue, vá firme, prossiga, vá avante, enquanto aguardamos aí a restauração final, que venhamos fazer das nossas palavras, aquelas palavras que ecoaram, né, nas paredes reconstruídas de Jerusalém. Lá em Esdras 3:11, para fecharmos aqui. Eu acho que minha voz agora está um pouco melhor do que a parte inicial do vídeo, né? Tá bem rouco. Ainda estou um pouquinho mais. Amém. Aqui nesse pedaço aqui, parte B. Ele é bom e o seu amor por Israel dura para sempre. Deus é bom e a sua bondade ela dura para sempre. É o momento ali de louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. E eu nem compartilhei a tela, né? Deixa eu ver aqui. Agora sim. Amém. Então, meus irmãos, que a alegria do Senhor seja verdadeiramente a nossa força. Que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima semana com mais um estudo bíblico.